Se o Silvinei está preso pela gravidade deste, talvez seja um crime, talvez não seja, o que ele alega que foi uma operação para ver transporte irregular. Irregular, exato. E há que se concordar que o que mais tem no Brasil é transporte irregular, não é? E de eleitores de eleição é ilegal? Vamos imaginar que esse inquérito vai apontar para um crime. Por que é, eu quero saber por que é que os líderes do movimento Sem Terra na Bahia não estão presos? Por quê? Porque uma senhora do povo, uma ralé como eu, que sua, ela fez uma denúncia mais grave do que essa quanto do PT contra o Silvinei. Para quem viu, vai ver de novo, e quem não viu vai ficar sabendo agora. Na comissão parlamentar de inquérito que investiga o MST, ontem, terça-feira, tá? Uma ex-integrante, aliás, do movimento, Vanusa Souza, ela declarou que ela era coagida a votar em candidatos do PT na região do seu assentamento ali no sul da Bahia. Ela fazia parte do acampamento São João, repito, no sul da Bahia, e diz ter sido expulsa da casa que construiu depois de começar a discordar das ações do grupo. Vamos ouvir este belo trecho. Vocês estão rindo, vocês vivem do nosso suor, porque vocês foram eleitos por nós. Eu nunca tive a liberdade de votar fora do PT. Nunca. Sabe por quê? Porque, não, eu não fui obrigada até certo tempo. Eu acreditava, como muitos de vocês aqui acreditam nos seus colegas. Mas todo mundo erra, todo mundo comete atos. Agora a gente tem que ter o caráter de admitir os nossos erros. Mas eu vejo que muitos aqui não querem admitir os erros, porque precisa. Porque lá no acampamento, no assentamento, ou você volta, ou você perde a terra. Para mim não é honra estar aqui, não é alegria, é vergonha. Mas eu não podia ficar na minha casa apanhada, humilhada, levando o nome de bandida. Porque se eu me calasse, eu omitia. Eu estou aqui para dizer que esse movimento, no extremo sul da Bahia, age criminalmente quando alguém diz não para eles. A Vanusa Souza disse também que quase foi assassinada por conta das divergências que tinha com o MST. Vamos acompanhar. Eu acordei com em torno de umas 120 pessoas quebrando as portas, as janelas, os telhados da minha casa. E quando eu levantei, eu assustei, eu já estava segura pelos cabelos. Me jogaram em cima de uma caminhonete e, segundo eles, me levaram para matar no eucalipto. Mas não me mataram porque, quando ele estava me tirando do carro, provavelmente era próximo à pista, o farol de uma carreta lumiou muito forte. E eles acharam que era a polícia. Em nota, o MST repudiou os depoimentos de ex-assentados à CPI da Câmara dos Deputados. Segundo o MST, as acusações são infundadas, aspas. O MST lamenta o baixo nível e a falta de legitimidade desta CPI,
que é usada por setores do agronegócio e da extrema-direita para atacar a legitimidade da luta pela terra e moral das famílias sem terra. Usar a comissão como palco para agitar sua base social e deslegitimar a luta pela terra na tentativa de encontrar um caminho para a criminalização da reforma agrária é um desserviço à sociedade brasileira. Fecho aspas. Bom, meus queridos, então bastava o Silvinei fazer uma nota de repúdio à Polícia Federal, né? Bastava ele fazer uma nota de repúdio, né? Falar, não, eles são loucos. Porque é isso que o MST está falando. Essa mulher aí, ela é louca. Louca, só louca! Você está falando, seu louco. Agora, é gente humilde. Ou a gente encara essa gente como gente, e não como diz Chico Buarque, é gente humilde, que vontade de chorar. Ou a gente dá o mesmo tratamento para quem fez esta nota, para quem é líder desse movimento, porque você sabe quem lidera o movimento. O governo foi negociar lá na Bahia, no sul da Bahia. Ele sabe quem é o líder é aquele que se sentou com ele. Então você prende, porque enquanto eles estiverem soltos, há o temor reverencial das famílias assentadas. E o temor reverencial não vale aí? Mas não é do mesmo grupo político? Que é isso que a gente estava falando quando você levantou a questão. É por isso que eu pergunto, é uma prisão política? É uma prisão política, na minha opinião, é uma prisão irregular e política dentro de todo o contexto político, e por isso não vai acontecer nada. E ainda nessa nota do movimento, o movimento chama a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por deputados eleitos democraticamente, de ilegítima. Um movimento que invade terras públicas, privadas, que faz isso que essa senhora disse agora, coage os seus assentados. Um movimento, na minha opinião, ilegítimo, na minha opinião, criminoso. Nada vai acontecer, porque a ideologia do movimento é ligada à ideologia de quem hoje está no poder. Mas nem vamos entrar na ideologia do movimento. Vamos fazer, fosse um movimento de solidariedade, de doação de bonecas. Fosse um movimento puramente filantrópico, que não invadisse. Vamos pegar um padre tem um movimento que dá comida, dá abrigo, etc. Ele não invade nada, não faz nada. Não tem problema não aqui. Mas ele coagir a pessoa que está ali debaixo desse programa a votar em determinado candidato é muito sério. Exato. É tão sério quanto você fazer algo numa estrada. Uhum. Mas o tratamento não vai ser igual. Ninguém vai ser preso. E aí não há direito que justifique a justiça de uma prisão. E é nisso que a gente fala que é crime político. Ô, Pavinato, vou colocar minha opinião em relação a esse assunto. Claro. Né? O depoimento da Vanusa foi um depoimento emocionado de uma pessoa simples, que realmente demonstra ter uma certa veracidade na sua fala. Né? Agora, que a gente não pode esquecer, né, que o depoimento, palavra por palavra, não tem muito valor no mundo do direito. Por palavra, é isso aqui, uma pessoa se entregando. Não tem muito valor. Ela falou e não mostrou prova. Eu não estou querendo falar que ela falou, que o que ela falou, sim, sim. Mas não dá para você colocar no mesmo balaio o que aconteceu com o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal e a Vanusa e o MST, né? E outro ponto também que eu... Mas você não tem prova também na prisão preventiva dele. Mas então a gente não pode querer uma medida para um caso e outra medida para outro. Se você está aqui defendendo o Silvinei Vasco, a gente também tem que defender que ela vai ter que provar. Então você concorda que o Silvinei foi preso ilegalmente? Eu não estou aqui julgando a fala da moça. Eu não estou julgando a fala da moça, mas ela tem que ser averiguada, porque eu já vi muita mulher chorando, dizendo que o marido bateu nela e não bateu. Então, a gente precisa averiguar. A gente aqui, como operadores do direito, eu, doutor Capês, nós nos pautamos, a verdade, só existe uma verdade, a processual, a que está pautada em provas. Tá essa, o Silvinei foi preso ilegalmente. Só para mim. Tem que terminar aí. Toma notas. Outro ponto importante, cara. As pessoas têm mania de colocar exceção, né, ou então um determinado depoimento de uma ex-integrante do MST e criminalizar todo o movimento. Né? Nós são com vários, certeza. Né? Não, mas, Pavinato, não dá para você falar que o MST é um grupo de ladrões, de terroristas. Mas então vai averiguar agora. Por conta de o dia do transporte público, bastou um deputado do PT falar: olha lá, tá pegando quer você goste ou não goste do MST, o MST tem uma função
Não, eu não estou questionando a função do MST. Porque a gente só discute reforma agrária. É por isso que eu falei, Ricardo, eu não quero saber o que faz. Qualquer grupo, fosse um padre que dá comida. Tá errado. Exatamente. Não vamos entrar no mérito do MST, porque senão a gente não vai... A gente vai sair da objetividade. Capês. Bom, aqui a questão é assim... Eu estou espantado, Elaine, eu juro por Deus, eu estou espantado. Eu acho que por isso que o Linha de Frente é importante. Tem duas bancadas muito bem definidas. Uma mais pró-esquerda e uma mais pró-direito. Não direita. Muito obrigado. Olha, a questão é a seguinte, a CPI... Você não é a favor das provas? Sim, a CPI do MST é uma CPI importante. Hoje é a CPI mais importante em andamento no Congresso Nacional. Nós estivemos aqui já ouvindo o presidente da CPI, o Coronel Zucco, também o seu relator. O importante é que essa CPI mantenha a objetividade. Eu não sei se o MST é um movimento que surgiu com as justas aspirações políticas, se é um movimento, na verdade, que se transformou num movimento armado, voltado à exploração de pessoas miseráveis que não têm terra. Só falar uma coisa, fui lembrado aqui pela direção de que Vanusa Souza, ela levou vídeos, áudios e fotos. Então tem comprovação. Tá? Tem comprovação. Então, veja bem, a questão é que tem que ser investigado. Você vê, por exemplo, José Rainha disse que ele vai levar para o caixão os motivos pelos quais ele saiu do MST. Então é importante que seja feito um estudo, uma investigação correta, porque sob o palio, sob o argumento, sob o pretexto de defender a justa reforma agrária, esse movimento é um movimento sobre o qual pairam várias suspeitas de ações violentas, de invasões, de financiamentos ilegais, e a CPI tem a missão de levar esse esclarecimento adiante. Esse é o depoimento, a meu ver, um depoimento substancial. É um depoimento que tem o que a gente fala em direito, verossimilhança. Pelo detalhamento que ele é fornecido, pela autenticidade, traz uma probabilidade de veracidade que necessita ser investigada. Inclusive, outras pessoas podem ser trazidas à colação para que prestem depoimento. Existem vários depoimentos de candidatos que ingressaram em certas áreas dominadas pelo crime organizado, fazendo campanha para o candidato a presidente Jair Bolsonaro, e foram expulsos e ameaçados de morte pelo crime organizado nesses movimentos. Isso tem que ser investigado. E a CPI, ela pode levar adiante, trazer muita informação rastreando o dinheiro. Eu não acho que essa mulher esteja mentindo, não. E acho que é uma prova testemunhal fortíssima pelo detalhamento que ela forneceu. E mais, se agora chega a informação de que ela trouxe vídeos, trouxe documentos comprobatórios, sem dúvida alguma, isso pode significar um crime eleitoral. Veja, não estou pedindo. Ninguém pediu a prisão de ninguém. Está criminalizando o MST e está contra a prisão. Não é criminalizando o MST, meu querido. Dois lados. Todo investigado. Espera aí. Todo investigado. Volta a ser advogado. Espera aí. Todo investigado. Não. Pode parar com esses jogos de linguagem. Espera aí, não tem nada. Você está usando um jogo de. Espera aí. Volta. Espera aí. Você está usando um jogo de palavra... Todo aquele que é investigado está em processo... Você para de interromper também. Tá? Todo aquele que está sendo investigado está sendo criminalizado. Todo investigado está sendo criminalizado. Não, senhor. Sim. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. O investigado pelo crime, ele está em um processo de criminalização. Investigado é uma coisa. É. Vai falar que o Silvinei é um investigado. Eu estou falando dentro da lei. O nosso querido Felipe Monteiro... Dentro do direito. De vez em quando ele dá essas escorregadas e faz ataques pessoais, mas não tem problema. Eu vou responder a colocação. Ele disse que eu fui incoerente. Não. Se eu tivesse defendido a prisão preventiva ilegal do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, eu defenderia agora imediatamente a prisão preventiva de todos aqueles que ela acusou. E da mesma maneira que eu entendi que lá a prisão é absolutamente ilegal, aqui eu entendo que é um depoimento substancioso que merece ser investigado e deve ser tomadas providências que forem previstas na lei, e caso ela esteja sendo ameaçada com contemporaneidade dos fatos, justifica-se também a prisão preventiva. Agora, o que eu não posso é dizer simplesmente a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal é legal e essa mulher está mentindo. E a tua fala, Capês, a sua fala só vai no sentido da minha linha do preso político. Eu também não disse que ela estava mentindo. Eu disse que a gente trabalha com provas.
Então, assim, só a fala dela por si só, num primeiro momento, teria que ser averiguada. Mas parece aí que não é só a palavra dela, parece que tem... Depois o Pavinato trouxe a direção colocou aqui. Mas o fato é que, o que eu quero dizer é o seguinte, a prisão é ilegal lá e ela se torna mais ilegal, ela beira a política, se não é política, quando a gente coteja isso aqui. Porque nós estamos falando de fraude à eleição, nós estamos falando de fraude ao eleitor, nós estamos falando de cabresto, nós estamos falando de impedir a democracia. Da mesma maneira que, eu querer dificultar a chegada de uma van com o eleitor do Lula até o lugar, eu estou falando em alguém que é obrigado. Ninguém está falando aqui que não houve o que a Vanusa... Eu entendi, meu amor, o que eu estou dizendo é, só há prisão quando isso prejudica o candidato do PT, que hoje é presidente. Porque quando é para favorecer, deixa as investigações rolar. Antes de 2014. Essa é a falta do ano passado. Falar? A gente não pode ser linear no raciocínio, né? Vamos lá. Uma coisa é o sujeito imbuído no seu papel de diretor de polícia. Lineares no raciocínio. Não. Claro que não. Porque senão eu não vou trazer o meu argumento para duas pessoas. Desde que eu sou criancinha, a gente escuta que tem político que vai lá, dá um pé da bota, depois se você botar nele, ele dá outro pé da bota. Desde isso é crime. Exatamente, mas desde pequeno a gente escuta isso. Então é um crime que pode, porque sempre existiu. Na boa. E quem é que tá lá na hora que eu tô na urna, vendo se eu tô votando nele ou não? Então, desculpa. 14 horas e 59 minutos. Eu queria responder. Olha que interessante. Eu queria responder a pergunta da Elaine. Isso não é... Não, sabe como é que você faz? Elaine, então como é que você sabia que as vans iam ser votadas? Como é que você sabe que aquele transporte também não é ilegal? Você pega a zona. Como é que você acha que a operação da Polícia Rodoviária Federal em abordar essas vans não era correta? Por que não houve a mesma operação? Porque o crime organizado... O STF... Como é que ele sabe? O STF, antes das eleições, impediu a operação da Polícia Rodoviária Federal. E foi feito. Não entra na do Felipe. E por que não teve pessoa? A lei é uma merda, né? A lei podia existir. Então foi ilegal. Agora o STF proibiu. A lei também proíbe compra de voto. Mas a lei é a lei. Tem que se cumprir. E a lei não. A lei não. A lei a gente senta em cima. A lei a gente senta em cima. Agora olha que interessante. Faz assim. Olha que interessante. Olha a lei, ó. Olha a lei. Olha eu fazendo assim com a lei, ó. Olha que interessante. O filho da Vanusa foi a público hoje desmentir a mãe e falar que ela ele é assentado faz parte... ainda? É assentado. Ele ainda é assentado. Faz parte... Ele ainda é assentado. E o temor reverencial? E o temor reverencial? Não dá para criminalizar por conta do... Criminalizar um movimento que para mim já é criminoso. Eu peço a palavra. Mas coloca a veste de advogado garantista, por favor. Eu peço a palavra. Vamos ao garantista. O crime organizado consegue controlar todos os votos na sua região. Ele sabe a zona eleitoral, sabe a sessão eleitoral, sabe precisamente os votos que entraram ali. E a pessoa fica apavorada, porque, por exemplo, se ela vai numa determinada sessão, todo mundo que mora ali vota naquela sessão. Se ali não vierem os votos necessários, todos pagam o preço. Então o crime organizado... Todos, né? Não é um... crime organizado... Segundo lugar. Então não é personalizado. Sabe o que eu estou espantado? Sabe o que o Felipe acabou de falar aqui, que eu achei o máximo? A palavra da mulher vale menos que a do homem. Não falei isso, não. O homem, que absurdo, o filho homem veio a público dizer que é mãe. Mas ele não falou isso. O Felipe Monteiro disse o seguinte: uma mulher que dá um depoimento na CPI, substancioso, com verossimilhança, repleto de detalhes, emocionado, e eu falei que transmitindo sinceridade, eu falei que achava que acompanhado de provas, de vídeos, fotografias e documentos. Você viu o vídeo? O que ela está falando não vale nada. Aqui, eu pedi, porque ela foi desmentida. Ela foi desmentida pelo filho, que provavelmente pode ter sofrido uma ameaça dessa organização. Não sei, a gente então, ou ela pode ter sido uma ameaça do bolsonarismo. A gente tem que dar o direito de dúvida aos dois. Não, para de falar é necessário. Que absurdo, cara. Que absurdo. Como digo, argumento de quinta série, Capês. Felipe Monteiro. Não, pelo amor de Deus, cara. Argumento. Quinta série. Você não pode ter sido ameaçada pela esquerda. O que nós estamos dizendo é que a CPI precisa investigar. Sim, é isso aí, investigável. Essa é uma denúncia. É isso que está falando. Não é uma denúncia qualquer.
É uma denúncia substanciosa, ela foi ameaçada de morte. A Elaine está dizendo aqui que o político dá um dinheirinho para votar. Não é isso. Ela foi catada pelos cabelos, levada até a beira de uma estrada, ameaçada de ser assassinada porque ela discordava das ideias do movimento. Supostamente. Isso é organização criminosa. É a narrativa dela. É uma narrativa que pode levar à classificação do movimento como organização criminosa. Pode, mas precisa então, ser investigado. por isso que nós temos que investigar. E o cara que foi preso, não é a mesma lógica? É isso que a gente quer entender de vocês. Aí eu digo, mas aí sendo coerente... Não, mas eu... Não, só para dizer, sendo coerente com o que o Felipe está me provocando, só para dizer, sendo coerente com o que o Felipe está me provocando, eu não estou dizendo que a partir do depoimento vá se decretar uma prisão preventiva sem contemporaneidade e sem indícios suficientes. Estou dizendo que tem que ser investigado e caso surja a prova de que ela está nesse momento sendo ameaçada de morte, decretar... Espera aí, eu quero a música policial agora. Sonoplastia. Sonoplastia, tem a sonoplastia do flagrante aí? Eu vou responder o Ricardo. Tem a sonoplastia do flagrante? Me põe retorno aí. Alguém fala aí. Não, eu quero... Sabe por quê? Tem a música do Chaves? Não, que Chaves? O diretor. O diretor Capês. Espera aí. Tem a música do flagrante? Vamos ver. Tem? Ó, você vê, eu sempre peço essas coisas, nunca tem. Então, se vocês querem agilidade, gente, tá? Aí, ó. Entrou. Atenção! Eu tenho imagens da Vanusa Souza. As imagens que ela apresentou à CPMI. Olha aí as imagens. Não tô vendo nada. Essa é a casa de Vanusa Souza, destruída quando ela rompe com o MST. Olha só. Mas quem que fez? Olha Como é que aí. ela garante que foi a MST que fez? Não, patrão. Desculpa. Tem aí, vocês estão vendo as imagens que ela forneceu à CPMI da casa destruída, da casa destroçada. Tem mais imagens, Alemão? Nós vemos aí o barraco dela, porque é uma casa de tijolo cru, não tem reboco, telha brasilite. Quebrada. E realmente, a casa ela está toda revirada, quebrada, Mas eu não posso imputar o destroçada. Eu sei que não pode imputar o MST. O vídeo sozinho não, mas o vídeo se soma ao depoimento. Exato. Não. E aí tem que se investigar. Aí ela quebrou tudo e deu esse depoimento. Tem que se investigar. Atenção. Por quê? Isso aí. Existem duas possibilidades. A mulher, ela quebra a própria casa sem dinheiro para reformar só para ir na CPI. Eu queria pedir licença aqui para dizer aqui, olhando para o nosso telespectador, dividir com a Elaine, se possível. A questão é a seguinte, há duas posições. Ô, Alemão, Ou o MST... Alemão, ó, você tá demitido, viu? O Capês vai ser o diretor do programa. Ou o MST destruiu a casa dela em sintonia com o que ela está falando, ou ela quebrou e revirou toda a casa, tá morando no meio do lixo para poder vir prestar o depoimento e falar mal do MST. Chega a mulher para fazer o exame de corpo de delito. Ó, Maria da Penha chegou na delegacia. Eu vou fazer o corpo de delito. O mundo é muito mais O que complexo. me garante que eu não me bati? O que garante que essa mulher não se bateu? Pois é. O que garante que não foi? Olha, Ela escorregou e bateu com a cara na Doutor quina. Capês, eu estudei Direito Penal pelos seus livros. Eu tenho pelo senhor a maior reverência, mas, por favor, nós sabemos que a gente não pode imputar autoria de um crime a ninguém sem que a gente encontre digitais, sem que a gente encontre algum vestígio que prove a autoria. Mas quem está imputando é ela. Não, é possível sim. Quebradeira? Em primeiro lugar... O vídeo de uma quebradeira? Então vou lá agora deixa eu quebrar falar minha uma casa, coisa. vou na delegacia, Pera aí. choro, falando que o marido me bateu O juiz e formará tudo sua bem. convicção pela livre apreciação das provas. Agora, o fato de você, que é uma grande especialista em direito informático, talvez uma das maiores do país, Obrigada. ter, no que diz respeito ao direito penal, ter esse temor reverencial, a mim que eu tenho por você no seu campo, não te impediu esse temor reverencial de ter uma opinião divergente. Agora, permitiu que fosse decretada a prisão do diretor da Polícia Rodoviária Federal por um simples temor reverencial que dá conta da relação... Atemporal ainda. E atemporal. Mas aí isso eu gostaria de responder ao Por Ricardo. favor. Vamos lá, não vamos botar tudo no mesmo plano. O diretor foi preso com a fundamentação de que ele estaria impedindo depoimentos. Não, Como? peraí. A leitura. Não, vamos concluir com o texto certo. Que ele poderia estar impedindo pelo temor reverencial. É isso. Só concluir. Conclui. Não dá para concluir com Alguém premissa do que não está MST certa. Alguém do MST impediu a senhora Vanusa de ir à CPI chorar e falar o que ela falou?
Pô, mas e a casa dela toda quebrada? Não, Se foi o MST... Espera aí, agora deixa eu falar outra coisa. Espera aí. Por que é que o filho dela, que ainda é assentado, veio a público dizer que a mãe é louca? Porque pra você ir a público falar mal da mãe, pra você ir a público falar mal da mãe, algo de errado tem. A Elaine faz uma colocação inteligente e importante. Alguém pediu? Vamos lá, então. O fato dela ter ido até a CPI e dado esse depoimento repleto de detalhes, ter trazido documentos, significa que tudo era mentira. Porque se fosse verdade, ela teria sido impedida de ir. São duas versões. Eu entendo que o depoimento vale pelo seu conteúdo, por tudo que ela falou, pelo seu detalhamento, pelas provas que estão apresentadas. Ela não iria destruir a própria casa dela para ir... Peraí, que eu também quero responder a Elaine aqui. Primeiro que o ponto de... Peraí, Pepe, só um minutinho. Depois você fala, Pepe. Quando eu disse que eu acho que é um crime político... aqui hoje tá que tá danado. Quando eu disse que era um crime político, é exatamente nesse fio que eu quero pegar. Por que com o Silvinei, foi de uma maneira atemporal e agora com a moça é outra maneira? Entende? Por quê? Por que com ela agora, no depoimento dela, então não foi se decretado nada, não foi feito... Eu não concordo com o que foi feito com o Silvinei. Eu acho que foi ilegal e eu acho que é político. Acho que deve ser investigado. Ela não falou o ponto. Você falou é o seguinte, o ponto é esse. Você me perguntou o ponto, eu vou dizer qual é o ponto. Eu vou lhe dizer qual é o ponto e você coloca. Calma lá. Você perguntou qual é o ponto. O ponto é... A prisão do Silvinei é ilegal, porque você não pode prender ninguém provisoriamente, preventivamente, por temor reverencial. Não pode. Concordo contigo. É legal. Agora, no caso do MST, eu também não posso prender nenhum. Perfeito. Mas ali existe o temor reverencial. Por que quando é ligado ao Bolsonaro, existe o temor reverencial? Quando não é, a lei vale. A garantia penal vale... Não é não. A garantia penal vale para quem usa vermelho. Entra a questão política. Vamos lá. Totalmente, só é ela. Processo legal. Nem tem inquérito aberto nesse caso, pelo que eu... Porque nesse país eu só tô vendo... Peraí, calma lá. Felipe vai falar. Eu só tô vendo garantia. Entendeu? Como? Não, mas não tem processo. Eu só tô vendo garantia. Não tem processo multado. Não dá pra dar pior ainda. Não, agora, você lembra que eu fico impressionado é que no mundo da simplificação do CAPES, né, esse mundo do simplório, né, só tem duas possibilidades. Ou ela destruiu a casa ou foi o MST. Ela não poderia ter feito um vídeo em outra casa, não poderia ter uma terceira pessoa que invadiu a casa. Ou seja, a simplificação do CAPES... Ele é um cara muito bom na retórica, né? Ele usa simplificações para fazer o ponto dele. Pode ser o El Ninho, que abaixou lá e... Pode ser muitas, tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis. O que tá... O gato mais pesado que caiu, estava dormindo. O que a gente está comentando? A denúncia que esta mulher fez. Quando a gente faz uma denúncia, a gente imputa um crime a alguém. Eu não vou na delegacia fazer um BO. Ela foi na delegacia fazer BO? Ela foi na CPI. Foi numa CPI. Nem tem BO, nem tem processo. Quem vai pedir? CPI vale mais que inquérito policial. Mas não tem relatório. Cadê o relatório final? CPI é investigação. Ainda mais o seguinte. Não. CPI é investigação com força de autoridade. Posso falar, Capês? Mas cadê o É uma investigação. Tem uma investigação. O Ministério Público entra quando concluída a investigação. Então, não tinha como inquérito policial. Como no inquérito policial. Ok. Qual é a sua pergunta? Não, o CAPES está colaborando comigo. Porque se não tem relatório final e se não tem entrega do relatório final, da conclusão final para o Ministério Público, não tem como pedir prisão preventiva. Perfeito. Então, são dois casos diferentes. Exato. Não tem como colocar no balaio. E a outra foi errada. Entendeu? Que você já concordou. Já falei que é errado. Não, porque é o seguinte, a comissão parlamentar é de inquérito. O Silvinei, ele está sendo investigado dentro de um processo? Não, dentro de um inquérito. Sim. Então, estou falando de inquérito. Temor reverencial não pode prender ninguém. Concordo contigo. E temor reverencial também não pode prender ninguém do outro lado. Mas o que eu digo é, do caso dela. do lado da base aliada do governo, as garantias penais estão funcionando, que é uma maravilha. O direito está tinindo. Do outro lado, não é mentira. Nem dá a pedir. Mauro Cid está preso. Mas o Zucco Mauro Cid está preso. Mauro Cid está preso, mas não é quem dá é o judiciário. Então, por que não pede mas por que ele não pede? Quem dá é o judiciário. Não é dar. Peraí. Coisa diferente. Calma lá. Pode dar porque o Zucco tem noção. Então, porque ele sabe que não é caso. Então pode falar que é uma Não, questão... espera, calma. Tá bom. No caso do 8 de janeiro, Mauro Cid está preso.
E está preso porque falsificou cartão de vacina. Agora, o Gonçalves Dias falsificou documentos de segurança nacional. Mauro Cid teve busca e apreensão. Não teve busca e apreensão do Gonçalves Dias. Aí você olha outros casos. Nós temos pessoas presas no 8 de janeiro que ainda não tiveram individuação de conduta criminal. E quando você não tem isso, você não sabe, ela pode pegar o quê? 1 ano de cadeia. Se é 1 ano de cadeia, elas já estão presas há quase 8. E o Cabral está solto. Muita gente da Lava Jato foi solta. O que a gente está vendo aqui é uma aplicação ideológica do direito. Totalmente ideológica. Não dá para dizer que não é. Se fosse aplicado pela mesma pessoa, eu concordaria contigo. Se fosse Alexandre de Moraes aplicando a mesma situação semelhante, decisões diferentes, tem razão, tem um problema aí. Mas nesse caso específico, o inquérito do Valdinei está com o Alexandre de Moraes, e esse caso aí, nem inquérito tem finalizado. Não, ele falou do G. Dias. Falou do G. Dias. Não, aí, Por que o G. Dias não tem prisão e o Mauro Cid tem? Aí o Brasil Paralelo teve lá o documentário proibido. Ninguém do judiciário falou daquele filme matando o Luciano Hang e torturando o Nicolas Ferreira.